Salmos 45. Diz a palavra do Senhor: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Podeis tomar assento. Louvado seja Deus. Queremos ser breve, queremos ser prudente. Vamos falar rapidamente. E temos a certeza que o Senhor Jesus se faz presente nesta noite, porque nós já pudemos senti-lo de perto, já pudemos sentir a presença dele bem de perto ali, já falamos em línguas, já oramos, já recebemos a glória de Deus, e agora vamos nos alimentar da sua palavra. Pastor Ferreira tinha nos convidado para trazer a palavra. Ele disse: traz um testemunho, traz uma palavra para a igreja. E aí, eu disse: tá bom, pastor, tá combinado. Quando tiver oportunidade, nós vamos falar um pouquinho daquilo que tem feito, né? Deus tem feito na nossa vida, aleluia. E eu louvo a Deus, aos nossos pastores, pastor Nilton, pastor Ferreira, que tem depositado confiança no nosso trabalho, na esfera profissional, como advogado da igreja, e também na noite como hoje, para usar dessa tribuna, para trazer da palavra de Deus ao seu povo, querendo dizer também que ele prometeu que ia assistir pela internet. Se eles nos ouvem neste momento, quero dizer que eles têm sido canal de bênçãos para a minha vida. Louvo a Deus pelos nossos pastores, pela liderança da igreja, que tem dado liberdade para nós trabalharmos, fazermos a obra do Senhor. Então, que Deus o acompanhe, né, nessa viagem, e que cumpra o desejo dos seus corações. É um privilégio estar na casa do Senhor. É um privilégio nós estarmos aqui. E eu digo para você: mas o que é o privilégio? E aí eu fui dar uma pesquisadinha. E o suprassumo dessa palavra privilégio, que a gente usa tanto, é tão maravilhoso, que o privilégio quer dizer a vantagem concedida a uma ou mais pessoas com a exclusão dos outros e contra uma regra geral. Ou seja, se você está aqui, você já está numa vantagem concedida para você. O privilégio de nós estarmos na casa do Senhor para adorá-lo, bendizê-lo, render louvores ao seu nome, é uma vantagem que nós temos de estarmos na sua casa. E podemos bendizer e glorificar o seu nome. Então diga para a pessoa do seu lado: se você vem na igreja e sente o privilégio, você já está na vantagem. Aleluia, já estamos na vantagem. Além de termos um Deus poderoso, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que conhece o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir. Antes mesmo, como já foi dito, de pronunciarmos qualquer palavra, Ele já conhece elas todas. Aleluia. Se formos aos montes, não nos escondemos. Se formos ao fundo do poço, lá Ele está também. Aleluia. Esse é o Deus que nos dá o privilégio de estar na casa para adorá-lo. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, quero dizer, meus amados, tem cuidado de mim. Nessa leitura que fiz, gostaria de parafrasear o salmista e dizer que são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado na minha vida, e sou grato a Ti por cada uma delas. Aleluia. Temos falado em gratidão já esta noite. Pastor Cleito acabou de falar em gratidão. Você recebe a bênção, mas seja grato a Deus. E aqui, sem saber do que iria acontecer, nós já havíamos preparado uma noite de gratidão a Deus. Preparado esse testemunho para louvar, bendizer, mas para agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida até aqui. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Tive o privilégio de, há 44 anos atrás, nascer num lar onde já se comungava com o Senhor,
onde tinha a minha família um relacionamento pleno com Deus. E quando vejo as crianças que vêm aqui toda quinta-feira, eu lembro dos meus 40 e poucos anos atrás, quando meus pais também me tomavam pela mão e também me levavam à casa do Senhor. E a palavra do Senhor é esta, que quando a gente for grande, a gente não se desviará do caminho do Senhor. Então faça isso, meu amado. Continue trazendo teu filho, tua filha, convide vizinhos, traga as crianças, porque essa sementinha que fica, você pode passar por N tribulações, pode passar por N situações que te afastam de Cristo, mas quando você se sentir lá sozinho, desesperado, achando que ninguém vai te socorrer, e você olha para o céu, e você vai ver que isso aconteceu na minha vida também, e o Senhor está de braços abertos para te receber, aleluia, louvado seja Deus. Então eu tive esse privilégio de nascer num lar cristão, de adorá-lo desde pequenininho, participando no ministério infantil, na banda, com a juventude, mas sabemos que nós também sofremos as ações do inimigo. Por diversas vezes a gente é levado a titubear na fé, e acontece coisas, na verdade, na vida da gente, que nada mais é para fortalecer a nossa fé. E nessa minha jornada, de minhas experiências com Deus, a primeira delas foi aproximadamente aos 6 anos, 6 para 7 anos, nós estávamos em viagem, e minha tia dirigia um Fusquinha, eram 8 pessoas dentro do Fusquinha, naquele tempo podia, né? Hoje não pode mais, eram 8 pessoas, todas, minha avó, minhas tias, minha mãe, eu e o meu irmão mais novo. Eu tinha de 6 para 7 anos, meu irmão em torno de uns 4 anos, e nós íamos naquele chiqueirinho do Fusca ali, perto do motor. Eu, meu irmão, 4 pessoas no banco de trás, mais 2 no banco da frente. Seguíamos para Monte Castelo, para fazer visita com a mãe no ciclo de oração com as irmãs lá em Monte Castelo. Minha tia se perde no volante. A estrada era de pedregulho, se perdeu um volante, o acidente foi muito grave, aquele veículo captou, e nós que estávamos ali, naquele chiqueirinho, próximo do motor, fomos lançados para a frente, para o banco da frente, e à medida que nós fomos lançados, o carro virou, e aquela parte veio toda abaixo, achatando completamente aquela parte traseira do veículo. Mas nós, pela graça de Deus, não sofremos nada. Aleluia, para a honra e glória do seu nome. Deus dá o livramento, Senhor. Deus dá o livramento a nós. Não importa a situação, não importa o momento, se você clamar. E eu lembro que minha mãe, a todo momento, né, ia orando em espírito, ia pedindo para que Deus guardasse na viagem, que abençoasse no trabalho. Mas o inimigo de nossas vidas está sempre, ele é astuto, ele está sempre ligado, querendo nos derrotar. Mas ali ele não pôde prevalecer sobre nossas vidas. Todas as pessoas sofreram um acidente. A minha mãe foi a que mais gravemente se feriu. Teve o desengano dos médicos. Foi realmente uma situação bastante delicada para ela. E o médico do hospital de Três Barras, na época, disse, ela abriu em torno de uns 20 centímetros de um corte na cabeça, e ele chegando, não tendo solução para aquela situação, era caco de vidro, era capim misturado ao sangue, misturado a uma série de coisas, barro, lama, que o carro caiu numa grota, e o médico fechou, costurou a sua cabeça e mandou para a cidade de Mafra. Também cidade pequena, mas com um pouquinho mais de recursos do que a cidade de Três Barras. Chegando na cidade de Mafra, no hospital, o médico olhou e disse que não tinha mais jeito. Ele olhou, abriu a sua cabeça novamente, deu uma olhada, disse, eu vou limpar, vou fazer o que eu posso. Limpou, costurou, fechou novamente e pediu para que ela fosse para casa. Não tinha o que fazer.
ele desenganou. Ele disse que não tinha cirurgia. Ele disse que tinha cacos de vidro que não tinha como remover, porque se removesse seria uma fatalidade. E aí nossa mãe, então, pediu clamou com as irmãs do ciclo da oração. E hoje ela está com 67 anos em Joinville. Louva a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esta foi uma situação. Tivemos outras situações. Tivemos outros momentos de acidentes, alguns envolvendo também a minha pessoa. Em 4 oportunidades. Dessas 4 oportunidades, foram 14 capotamentos dos veículos. Agora vocês imaginam, 4 capotamentos, fora as batidinhas normais, que aconteceram aí com gravidade, mas sem o capotamento dos veículos. E Deus, em todas elas, estendeu as suas mãos para mim. Em nenhum momento, eu sofri qualquer sequela, qualquer arranhão. Deus vela pelos seus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, quando estende a sua mão, Ele não permite que nada de mal te aconteça, meu querido. Ele passa no vale contigo, mas Ele passa contigo e te dá a vitória. Louvado seja Deus. Meu irmão mais novo, essa é uma história que minha mãe conta. Eu ainda não havia nascido. Teve meningite. Meningite é muito grave, é uma inflamação das membranas que reveste o encéfalo e a medula espinhal. O médico toma aquela criança, coloca na mão da sua mãe, minha mãe, e diz: leva para casa, para que ele possa morrer em paz no seu lar. A minha mãe toma aquela criança. Agora imagine com aquele amor que a mãe tem para com o seu filho, com aquele sentimento de tristeza, porque a medicina não podia fazer mais nada. Ela toma aquele filho de 2 para 3 anos em seus braços e leva para casa. E aí, chegando em casa, ela resolve tomar uma atitude de fé. Em vez dela ligar para a funerária, ela ligou para o pastor, pediu que o pastor viesse até em casa, e ele levantou aquele menino aos céus e fez um clamor. Hoje meu irmão está com quase 50 anos, louva ao Senhor Jesus, lá em Balneário Camboriú. Aleluia, para a honra, glória do nome do Senhor. Não tem meningite, não tem câncer, não tem crânio, a minha mãe não tinha mais uma parte do crânio, foi restaurado em razão do esmagamento do acidente. Então vocês imaginem a situação, mas Deus restaura. Aleluia. O tempo vai passando, eu venho na minha adolescência para a juventude, fase de vestibular. E no fase de vestibular eu fui me preparar com um cursinho, e naquele cursinho havia uma prova simulada. Isso foi um trauma muito grande para mim. Deve existir até hoje o provão simulado, que é para fazer uma avaliação, para ver como é que você está, né, para a preparação do vestibular. E era em torno de 90 a 100 alunos naquele cursinho, isso em 1987. E quando nós terminamos aquela prova, e quando saiu o resultado, sempre saiu o resultado dos 50 melhores. E eu fui lá, todo animado, ver o meu nome. E eu comecei, claro, pelo primeiro, e fui descendo. E cheguei nos 50, e o meu nome não estava lá. Ô decepção, não é? E o diretor, coordenador daquele curso, olha para mim, já sabendo do meu histórico, porque ele sabia que eu não gostava muito de estudar. E ele diz assim: você vai ser a vergonha da nossa faculdade lá no vestibular. Durante o dia era o cursinho preparatório do vestibular, à noite funcionava a faculdade lá de Mafra. E ele dizendo que eu seria a vergonha daquele cursinho. Eu tomei aquela palavra para mim, mas repreendi em nome do Senhor Jesus. A partir daquele dia, eu tive uma atitude diferente. Trancava no meu quarto todos os dias. E me debruçava em cima dos livros, em cima das apostilas, me preparando para o vestibular. Vieram os outros simulados, e eu nem fazia, nem queria saber como é que estava. Estava no meu preparo,
sabendo que a minha prova maior seria o vestibular. E para a honra e glória do Senhor, quando veio o vestibular, eu fiz 2 vestibulares. Passei em Direito aqui em Blumenau, passei em Psicologia na UFSC em Florianópolis e tive o privilégio de optar se eu queria fazer Direito ou se eu queria ser um psicólogo. Aleluia! Fiz a minha inscrição em Blumenau, a minha matrícula, já morando em Blumenau aí. Fiz a minha matrícula na faculdade e a faculdade pediu uma série de documentos para complementar o meu currículo. E um daqueles documentos era o meu histórico escolar. E aí fui até a Mafra para buscar aqueles documentos. Cheguei na faculdade, no cursinho, ainda era férias e tinha o plantonista. Adivinha quem era o plantonista? Aquele mesmo professor que tinha me amaldiçoado. Ele teve que me entregar o meu currículo em mãos e me dar os parabéns por eu ter tido êxito nos 2 vestibulares que eu tinha feito. Aleluia! Tudo é para a honra, tudo é para a glória do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus queridos, fiz a faculdade de Direito. Vocês sabem a dificuldade, vocês sabem o quanto é difícil. Aqueles que estudam sabem que o caminho é árduo, mas em momento algum, eu deixei esmorecer. Longe da família, com apenas 17 anos, longe de casa, pela primeira vez me ausentei da minha casa, numa cidade estranha, de terra estranha, de gente estranha, porque alemão é estranho, eu sou alemão, posso falar, né? E alemão é gente estranha, mas nós fomos vencendo. E aqui encontramos alguns amigos. Está ali o irmão Maneca, sua esposa, né? Meus pais de Blumenau, que nos acolheu, nos abraçou há mais de 20 anos e conhece um pouquinho da nossa história e sabe o quanto nós estamos falando a verdade. Fizemos a faculdade, nos formamos e, para a honra e glória do Senhor, abrimos um escritório aqui na cidade de Blumenau. Meu pai queria que eu voltasse à cidade de Rio Negro, Mafra, montaria um escritório para lá, mas no meu último semestre de faculdade, eu acabei conhecendo uma moça, e por causa dessa moça eu acabei ficando de Blumenau. Montamos o escritório, casamos, hoje somos felizes, temos 2 filhos maravilhosos, vivemos bem, e ela é advogada também, e estamos trabalhando a cada dia, né, tendo a certeza que o Senhor Deus tem estado conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia! Estou eu no meu escritório, um belo dia, e aqui eu quero encerrar com essa última parte do meu testemunho. E o meu pai me liga dizendo que tinha recebido uma intimação judicial, tinha recebido uma citação de processo de execução por conta de um contrato de fiança que ele tinha assinado para o meu cunhado junto ao banco lá em Mafra. Meu cunhado tinha um pequeno comércio, queria expandir e foi buscar nos bancos o seu socorro para capital de giro. Meu pai foi solicitado para assinar como fiador, meu cunhado não pagou, e aí você sabe o que acontece quando você não paga. O banco executou, pediu inúmeras penhoras dos nossos bens, de todo o esforço de 40 anos de trabalho de meu pai, toda uma história de família, e nós entramos com os recursos, impugnando aquela situação da penhora, porque havia ilegalidade, mas o Senhor Deus, que sabe todas as coisas e trabalha, Ele usou esse processo para trabalhar muito de perto na minha vida. Ele queria aumentar a minha fé, e você vai ver ao final que Ele conseguiu. Eu lutei com todas as armas. O processo iniciou em 94, foi até 2010. Foram 16 anos. E o mais incrível disso tudo
é que ele tinha dito em profecia que nós seríamos vencedores no processo. Aleluia. Só que ele também não disse a forma que nós seríamos vencedores. Eu todo senhor de mim, né, achando que eu seria o bom, né, o advogado austero, inflamado, né, novo, conhecedor de causa, e iria ter aquela glória de vencer aquele processo, pois ele me deu uma rasteira bem grande. Veio a sentença de 1º grau e nós perdemos. Veio a sentença de 2º grau e nós perdemos. E aí eu ligo para minha mãe e digo: ô mãe, precisamos de um milagre, porque o próximo passo seria a expropriação dos bens através de penhora. Nós temos advogados aqui também nesta noite, eles sabem do que nós estamos falando. Meus queridos, nós já tínhamos ido até Brasília, o processo tinha retornado, 16 anos de luta, eram 13 processos ao todo, e nós, em momento algum, o juiz deu guarida, em momento algum o juiz aceitou os nossos argumentos. E aí vem aquele conflito. Você sabia que Deus tinha falado, tu cria num Deus verdadeiro, sabia que vinha a vitória, mas se a vitória não viesse através da sentença, como é que seria? Então, ao trabalho de um limitado advogado, ao trabalho dos olhos da carne, sem o olhar espiritual, nós víamos que o trabalho aqui tinha cessado. Quando os médicos dizem leva para morrer em casa, é porque a medicina não tem mais solução. E aí você tem que ir aos médicos dos médicos. Quando o advogado diz que não tem mais solução, aí você lembra lá em 1 João, que Jesus é um advogado que intercede por nós junto ao Pai. Então, louvo a Deus, porque Jesus também é um advogado. E Ele interveio na causa. Ele agiu poderosamente. Ele agiu de uma maneira que eu jamais imaginava. E de que forma que aconteceu isso? Ele disse que agiria desta maneira, mas nós não damos ouvidos algumas vezes. E minha mãe disse: meu filho, você fez tudo que pode, agora esquece, entrega nas mãos do Senhor. E graças a Deus, foi a melhor coisa que eu pude fazer. Estava no meu escritório, passou-se 1 ano, e em momento algum eu analisei os processos, em nenhum momento eu dei acompanhamento. Deus apagou totalmente aqueles processos da minha mente. Como profissional, seria um relapso, mas Deus sabia que Ele queria trabalhar comigo, e Ele vinha trabalhando dia a dia, para aumentar a minha fé, e para crer nele, e crer cada vez mais, aleluia. O que aconteceu? Que 1 ano depois eu estou no meu escritório, eu lembro dos processos, vou para a internet para fazer a consulta, e quando consulto os processos, em vez de ver o andamento para o leilão, que seria a próxima fase do processo, eu vi que o juiz tinha extinto todos os processos e anulado todas as execuções contra a gente, aleluia, para a honra, glória do nome do Senhor Jesus. Então, meus amigos, meus irmãos, não tem, o agir de Deus é de uma forma tremenda, não tem situação que Ele não possa interferir. Para mim, eu estava num muro, num paredão, sem saída, mas Ele abriu a porta, Ele abriu o caminho, é como se Ele abrisse os mares, e nós atravessássemos, dando a saída, e dando a alternativa, e dando a vitória. Eu gostaria que você ficasse em pé, aleluia, já estaremos encerrando, nós vamos orar. Eu não sei quantas pessoas têm processos na justiça, gostaria que você manifestasse, qualquer tipo de processo, pode ser trabalhista, vem à frente, eu quero orar para você, eu quero derramar as bênçãos do Senhor. Hoje já oramos pela cura, tenha certeza que muitos milagres aconteceram nessa noite, mas você que tem um processo, que está com a causa emperrada, que não tem solução, que o advogado já disse, olha, o teu caso é um caso perdido. O advogado que está nos céus, ele age no oculto, ele age com o sobrenatural, ele move tudo que tem que mover, para convencer o juiz a dar o despacho que ele quiser. E para finalizar, eu digo para vocês, lutei 16 anos com tese jurídica, para fazer prevalecer a minha tese perante o juiz. O juiz em momento algum deu ouvido.
nenhum tribunal, nem a instância superior. E aí Deus move as suas águas, e o juiz de ofício, sem requerimento nenhum, anula todo o processo. O banco esqueceu de se manifestar, e o juiz anulou tudo. Aleluia. Então Deus tem suas maneiras de agir. Deus tem a sua maneira própria de intervir. Ele vem na contramão. Ele não usa o processo, não usa o processo civil, que é a forma que nós temos para fazer o andamento das coisas acontecerem na justiça. Ele tem o processo civil próprio. Ele atravessa a hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então, meu querido, agora nós vamos orar, pedindo a Deus que Ele venha ao teu encontro nessa noite. Eu não sei se nós temos alguém aqui nessa noite que não aceitou Jesus ainda e quer de repente dar esse passo importante, receber a Jesus como Salvador. Se não temos, nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui, precisando da oração pelos processos. Queremos receber a glória de Deus nesse lugar. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e confie que Deus vai enviar o seu advogado infalível para intervir nas tuas causas. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós te entregamos, Senhor, Pai amado, a Tua palavra. Tua palavra não volta vazia, Senhor, nós sabemos disso. Nosso testemunho, Senhor, é para edificação de nossas vidas, mas é também para edificação das vidas dos nossos irmãos. É para nós crescermos em Ti, é para nós fortalecermos a nossa fé. Ó Deus, é para nós aprimorarmos a nossa comunhão e a nossa intimidade contigo. Senhor Jesus, sabemos que Tu ages no impossível, Tu ages, Senhor, no sobrenatural. Quando para nós, mesmo com a faculdade que temos, dizemos que não tem mais condição, aí é que Tu começas a agir, meu Deus. Eu peço agora, meu Pai, que Tu venhas ao encontro de cada um. Estamos aqui com inúmeros processos judiciais. Ó Deus, são inúmeras ações, seja na esfera civil, na esfera criminal, na esfera trabalhista, qualquer tipo de processo. Eu peço, meu Deus, vem, Senhor, intervir de forma sobrenatural. Vem, Senhor, mover aonde tiver que mover. Se tiver que sair da pilha de baixo, se ir para a pilha de cima, para que haja o julgamento, que assim seja feito. Move os serventuários, move os advogados, move os promotores, move os juízes. Ó Senhor, que essa sentença seja favorável em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos vir dar o Teu testemunho para honra, glória e louvor do Teu nome. E o povo de Deus diga amém, amém.